pra quem é de União e olá pra quem é de olá. Mais uma vez de São Paulo, aqui é a Ellen e estamos começando mais um Kimchi com Farofa. Gente, depois de muito tiro, porrada e bomba na minha vida, finalmente chegamos hoje para concluir a nossa série de episódios sobre a história do K-pop. Finalmente chegamos na parte 3, meu povo. E eu espero que a partir de agora as coisas possam fluir de maneira um pouco mais tranquila e a gente vai ter muito mais coisa interessante, coisa bacana pela frente durante esse ano, nessa primeira temporada do Kimchi com Farofa, após essa finalização aí da história do K-pop. Vamos terminar a história do K-pop hoje, propriamente dita? Não, porque sempre tem mais coisas pra gente comentar. Por exemplo, no encerramento de hoje, eu não vou me ater a comentar sobre as diferenças de cada geração de K-pop, né? Porque hoje já acredita-se que estamos começando a 5ª geração de K-pop já. Vamos ter um episódio especial sobre isso? Vamos, mas não vai ser agora. O intuito dessa série realmente era falar sobre os primórdios, de como começou aí a história dos antecessores do K-pop, e hoje a gente vai encerrar então, chegando aí na nossa era do século 21. E espero que vocês gostem, né? Mas antes, a gente vai pra nossa vinheta de sempre, depois do programa de apoiadores, e aí a gente manda brasa, ok? Então, solta a vinheta. Gente, eu apresento para vocês agora o nosso programa de apoio ao Kimchi com Farofa. O nosso podcast, ele ainda é novo e por isso, além do engajamento com os episódios, a gente precisa também de apoio financeiro. Eu estou aqui nesse momento para convidar você, ouvinte, a acessar o site da Catarse e conhecer as modalidades de apoio que nós possuímos. A gente tem aí a opção de vocês terem acesso a episódios especiais que nós estaremos produzindo com o decorrer dos meses, sorteios e muito mais coisas por aí. Então acesse www.catarse com um S só, catarse.me/Kimchi com Farofa. E lá você confere todas as novidades criadas para quem se torna um apoiador aqui do Kimchi. E se você tiver preguiça de digitar o nome do site, é só ir lá no Instagram do nosso podcast e clicar no link da bio. Aproveita e já segue a gente lá também, é @Kimchi com Farofa, lembrando que Kimchi é com CH, tá? E K no começo, @Kimchi com Farofa. No episódio de hoje, a gente vai começar então falando sobre o que rolou na década de 80, depois na década de 90 e assim um pouquinho, uma pincelada bem de leve nos anos 2000, porque já é quando o K-pop já começa a se consolidar mais, com ali a galera de segunda geração. O pessoal da primeira geração é mais dos anos 90, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos começar então falando um pouquinho sobre o que rolou nos anos 80. Os anos 80, no cenário da música coreana, foi marcado bastante por baladas, então foi conhecido como a Era das Baladas. Originalmente, para quem não sabe, as baladas elas eram canções folclóricas, né, ou algumas músicas líricas que eram escritas por poetas e compositores. Então era um negócio assim mais lírico, de uma forma assim mais poética. Porém, hoje em dia na modernidade, a gente usa a balada para se referir a uma música lenta e romântica, que até hoje fazem muito sucesso. O povo adora uma balada, principalmente quando tá apaixonado, quando tá sofrendo por amor, enfim. Baladas nunca vão sair de moda, mas naquela época da década de 80, a balada explodiu realmente na Coreia. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas figuras que foram importantes na década de 80
80 e lógico, né, alguns deles, ou a maioria, não cantavam só baladas, cantavam também outros gêneros, mas o importante aqui é a gente comentar um pouquinho de como foi essa ascensão dos músicos coreanos de se tornarem apenas, vamos dizer assim, cantores normais, entre muitas aspas, para grandes ídolos assim que explodiram mesmo de fama e ultrapassaram as fronteiras da Coreia, foram para a China, para o Japão. Então a primeira pessoa que eu queria comentar aqui um pouquinho, rapidamente, é sobre o superstar Cho Young-pil. Ele tem uma história bastante curiosa. Ele lançou a música de estreia dele, né? Ele fez o debut dele no ano de 1975 e era com uma música chamada Durawayo Busan Hangye. Em inglês o título é Come Back to Busan Port e em português é Volte para o Porto de Busan. Porém, ele começou a carreira dele já envolvido assim em polêmicas. E não era tipo qualquer polêmicazinha assim que rola na Coreia. Era uma que daria bafafá, daria o que falar, até mesmo no Brasil, né? Porque se uma pessoa estreasse em 1975 aqui, estaria vivendo a ditadura militar. Então isso teria dado muita treta também. E do que estamos falando, obviamente, de drogas recreativas de uso ilícito, né? Ou seja, maconha. Estamos falando de maconha. Ele, na verdade, acabou até mesmo sendo expulso nesse momento aí da indústria do entretenimento devido a um pequeno, o pessoal chama de incidente, no qual ele se envolveu no ano de 1977. E lógico, numa situação dessa, o cara não é muito lá conhecido. Debutou fazia 2 anos. Aí já se envolve num escândalo. Ele deu a volta por cima e ele não saiu de cena realmente da música pop. Muito pelo contrário, no ano de 1980 ele finalmente lançou o primeiro álbum dele, né? Vou falar o nome só em inglês para facilitar, né? Que é The Woman Outside the Window, que é a mulher do lado de fora da janela. E esse primeiro álbum que ele lançou alcançou um sucesso enorme, 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 logo já no começo do ano, né? No mês de março, lá de 1980. E já em junho, ou seja, 3 meses depois, ele já realizou um mega blaster de um concerto em Nova York, no Carnegie Hall. Ele já, assim, fez um marco gigante para a carreira dele logo depois que ele lançou o primeiro álbum dele. Então, ele foi o primeiro artista coreano a se apresentar lá no Carnegie Hall. Então, já era um feito, assim, muito grande pra época. E aí, fora isso, aquele ano foi um ano, assim, de volta por cima pra ele mesmo, né? Porque ele conquistou diversos prêmios, como melhor compositor, melhor música, melhor cantor, em várias redes de televisão da Coreia, né? Como, por exemplo, a KBS, a MBC, a TBC. E ele foi, inclusive, convidado até por emissora estrangeira, que no caso era a NHK do Japão. Ele foi convidado para realizar um concerto lá. Isso foi no ano de 1983. Ele participou também de festival internacional. Então, apesar desse começo aí conturbado, desse começo polêmico, o Young-pil teve até uma escalada meteórica aí, que a gente poderia dizer, né, de sucesso na carreira dele. E ele, assim como Elvis Presley foi chamado como rei do rock, ele foi chamado como rei do pop entre os coreanos lá. E então a gente pode dizer que o Young-pil realmente foi um dos cantores mais famosos, né, um dos principais cantores na década de 80 lá na Coreia. Bom, no ano de 1988, ele teve o privilégio de cantar nos Jogos Olímpicos. E eu acho que uma das coisas que a gente pode chegar à conclusão aqui que fez o Young-pil fazer muito sucesso é que ele já começou a ter mais aquela cara de K-pop que a gente vê hoje. Porque muitos cantores ocidentais, eles geralmente acabam fazendo sucesso e seguindo numa mesma linha de estilo musical, né, que eles tentam ali manter por toda a vida. Hoje em dia, alguns cantores já são mais versáteis, gostam de alcançar um público maior, por gosto mesmo gostam de fazer estilos diferentes. Mas houve uma época que eu acredito que isso talvez parecesse bastante arriscado até pro mercado de entretenimento, mas tem se mostrado algo que realmente fez o K-pop ser uma receita pro sucesso, que é ser versátil e conseguir navegar
navegar por diversos gêneros. Então hoje em dia é muito comum a gente ver os grupos de K-pop, é uma coisa que a gente gosta, que a gente já falou isso em episódios passados, que é aquela maçaroca gostosa, né, que eles enfiam de tudo um pouco em cada música, e não só isso, né, às vezes fazem uma música de um gênero, depois vai e faz uma música de outro gênero, e o pessoal continua gostando e aceitando muito. E o Yeonpil, naquela época, ele já conseguia fazer esse tipo de coisa, então ele ia das baladas até uma dança mais rítmica, ele também cantava trote, ele cantava música folk, então ele foi se adaptando ao que era o gosto do povo. Bom, a gente falou aqui, né, que a década de 80 foi marcada, né, como era das baladas, mas na verdade foi mais no final da década de 80. Alguns outros cantores fizeram bastante sucesso dentro do cenário coreano, cantando baladas. Então a gente tem aqui alguns exemplos de cantores. Lee Gwon-jo, que cantou uma música que fez muito sucesso no ano de 1985, chamada You're Too Far Away to Get Close to. A tradução seria tipo assim, você tá muito longe pra conseguir ficar perto. É algo tipo... A gente já vê, né, pelo nome aí da música, que realmente é música de corno, né, gente? O caso aí é que as baladas se tornaram muito popular. E Gwon-jo vendeu, caraca, mais de 300 mil cópias. A gente tem também uma outra cantora representante da balada, que é Lee Moon-se, que fez um outro sucesso no ano de 1986, que chamava I Don't Know It Yet. Eu não sei ainda. Esse é o nome. Eu não sei ainda. Eu esqueci também de comentar de um outro cantor que era o Byung Jin-sob, que ele foi conhecido como o príncipe das baladas também na Coreia. Muito bem, então as baladas elas continuaram a ser uma tendência na década de 90 com alguns outros cantores, né, outros sucessos, mas aí aquele primeiro boom já estava passando, né, e já estavam surgindo outras coisas no início da década de 90, que é o que a gente vai comentar agora. Então a gente realmente vai falar daquele cara que é considerado o antecessor dos grupos de K-pop como a gente conhece hoje. De quem estou falando? Estou falando nada mais nada menos de Seo Taiji, né? Então o nome da banda dele na verdade era Seo Taiji and Boys, e os caras realmente abriram assim um novo capítulo na história da música pop coreana na década de 90. Eles eram um trio na verdade, né? O Seo Taiji e mais dois músicos, e eles tiveram também a habilidade, sabe, de começar a mostrar na indústria do entretenimento formas de fazer música pop de maneira mais criativa, inovadora. Rolou também o dance music e tudo começou a ter mais qualidade e ser feito em maior quantidade também, né? E obviamente tudo isso contribuiu para uma era de ouro aí na indústria musical na década de 90. Mas comentando um pouquinho mais sobre o Seo Taiji, né, e a banda dele, Seo Taiji and Boys, eles estrearam no ano de 1992 em um show da MBC, que estava apresentando ali novos artistas diante de um painel de jurados. Era basicamente o X Factor da época que a gente tem hoje. Então os caras foram lá para se apresentar, né? Tinha os jurados e etc. E eles caíram na graça do povo? Não! Aí sim fomos surpreendidos novamente, né? Porque todo mundo acha que ele foi no show de jurado, né? A banda dele. E aí fizeram o maior sucesso. E aí conseguiram alavancar uma carreira na música. E não foi desse jeito. Como várias histórias aí que acontecem nesses programas de jurado aí. Na verdade, a banda do Seo Taiji, ela foi nesse programa de jurados e eles cantaram uma música chamada em coreano Nan Arayo. E eu tô me atrevendo a falar esse nome em coreano mesmo, porque é uma das poucas palavras que eu ainda sei traduzir, né? Que significa eu sei, Nan Arayo. Então esse era o nome da música. Só que na verdade, essa música que eles cantaram recebeu a nota mais baixa da história do programa, cara.
Os paradoxos, né, que a vida tem. Na verdade, eu gosto daquele meme, né? As voltas que a Terra plana dá. Porque os caras vão num programa pra se apresentar, pra tentar alavancar a carreira, recebem a nota mais baixa da história do programa e ainda assim, não demorou muito, o estilo que os caras apresentaram lá caiu na graça do povo e, sim, tipo, do nada começou a dominar a música pop coreana. O estilo de moda deles, a música, enfim, né? Tudo colaborou ali, o conjunto completo. Uma coisa a gente consegue aprender com isso. Nem sempre a crítica oficial, os jurados e tudo mais, às vezes conseguem ter noção do que o povo gosta, do que realmente tem potencial para fazer sucesso. Os caras provavelmente ali analisaram técnica e tudo mais, e como era uma coisa mais inovadora, realmente não caiu na graça ali da equipe técnica, porém caiu na graça do povão, né? Então a gente sempre tem aquele lema que às vezes a gente acha meio brega, mas que não deixa de ser verdade, né? A gente não pode desistir na primeira vez em muitas coisas que a gente faz na vida, porque a gente pode chegar lá muito mais rápido do que a gente imaginava. O que foi que aconteceu então com o Sotedi and Boys? Bom, o Sotedi, ele era ex-baixista de uma banda de rock e ele mesmo que escreveu essa música Nanarayon. E essa música, olha só, como ela já tinha aí os elementos mais ou menos do K-pop que a gente conhece hoje. Nanarayon tinha uma mistura aí de rap, mas ao mesmo tempo tinha letras melancólicas e também som de heavy metal. Então o cara conseguiu misturar ali de tudo um pouquinho. Ele já conseguiu fazer aquela farofa e talvez tenha sido até isso que tenha assustado ali os jurados, né? Eu não sei, isso é uma opinião minha, né? Eu não sei dizer se realmente foi isso ou algum outro motivo. E ainda, combinando com tudo isso aí, os caras conseguiram fazer uma coreografia extravagante. E então a banda, ela conseguiu fazer uma ascensão meteórica à fama, né? Porque eles se atreveram a fazer coisa nova. E, cara, é muito interessante porque não dá nem pra explicar. Tinha tudo pra dar errado e deu tão certo que as empresas de entretenimento seguem essa linha do Sotedi and Boys até hoje, porque funciona e faz muito sucesso. Cara, então realmente eles foram os antecessores ali, os pais realmente do K-pop moderno, como a gente conhece hoje. Inclusive, falando aí da moda que eles tinham, foi um grande foco de interesse também para os adolescentes, porque os adolescentes gostavam de copiar o estilo de jeans, aquele jeans grandão que eles usavam, camisetas e tudo mais. Então, o Sotedi realmente ele foi um grande experimentador e inovador na música pop coreana. O álbum de estreia do grupo deles foi no ano de 1992 mesmo, que foi o ano lá que eles se apresentaram. Não rolou muito pela cara dos jurados, mas pra vocês verem como a ascensão deles realmente foi meteórica, né? Naquele mesmo ano eles já lançaram o primeiro álbum deles. Bom, aí no ano de 93, Sotedi and Boys, eles lançaram um estilo de música que foi completamente diferente do primeiro álbum. A faixa título desse segundo CD deles, que se chamava Hayoga, eu acho, algo do tipo, me perdoe meu coreano, que eu ainda tô fazendo aula, gente, mas não tá bom ainda não. Mas essa faixa título apresentava uma melodia tocada num instrumento que ele é conhecido como oboé cônico, tradicional da Coreia. Esse instrumento ele é chamado de taepyeongso. Cara, eu só consigo imaginar aí, os caras colocam um instrumento tradicional coreano e aí eles foram e misturaram com beatboxing. Não tinha como dar ruim, gente, vamos combinar? Não tinha como dar ruim, porque isso aí é o princípio do que a gente chama de inovação vida louca. O cara botar um negócio que é tipo... Mano, eu fico lembrando do Bum Bum Tantan. Todo mundo aqui, né? A gente que é brasileiro sabe que o Bum Bum Tantan foi um funk completamente inovador. Não em termos de letra, obviamente, né? Mas em termos ali instrumental, cara, foi muito fantástico a ideia que o cara fez de misturar funk com uma flauta transversal, que é um instrumento usado em música clássica, orquestra, e ainda com um trecho, se eu não me engano, de Bach, grande compositor aí que a gente tem da história do mundo, compositor clássico. Então, os caras, eles
eles tinham esse nível de atrevimento ali, né? De usar um instrumento clássico com beatboxing. É bastante interessante saber disso. Enfim, nisso aí o rap ele também foi crescendo, né? E à medida que a popularidade do rap foi crescendo, outras bandas elas começaram a adotar os estilos de hip hop. Então a gente teve duplas, grupos estreando aí no ano de 1993, curtindo ali o hip hop. A gente tem alguns nomes aqui, né, que eu vou deixar pra vocês. Então a gente tem uma dupla chamada Deux, eu acho. Gente, eu não sei falar em francês não, vocês me perdoem, tá? Mas é D-E-U-X o nome. A gente teve uma outra banda chamada Jinu Sun, One2YM e Drunken Tiger. Mas voltando então ao Seo Tae-jin e a inovação que ele realmente trouxe pro pop coreano, acho que uma das coisas que mais marcou e continua crescendo até hoje é que ele conseguiu fazer com que a indústria do entretenimento reconhecesse os adolescentes como um novo público demográfico ali no qual eles poderiam investir. Então o que aconteceu foi que a mídia ela começou a aproveitar esse poder crescente aí dos adolescentes coreanos e a indústria então mudou o foco da música pop para os adolescentes. Então começaram a fazer música para os adolescentes na década de 90, músicas que chamassem a atenção dos adolescentes daquilo que eles gostavam, e a gente sabe que continua aí essa tendência até hoje. Mas acredito que hoje não só focada nos adolescentes, né, mas também no público jovem no geral, porque, enfim, a juventude toda aí global tá se apaixonando cada vez mais pelo K-pop, não só o público adolescente. Então, a partir ali dos meados da década de 90, essa mudança, né, ela foi muito fundamental e ela serviu como uma espécie de trampolim para finalmente o nascimento aí dos grupos que a gente chama dos ídolos de K-pop da primeira geração. Em 95 a gente já teve aí a estreia de um dos grupos aí de idols masculinos, né, da primeira geração, que era o H.O.T, né, que é tipo, é um acrônimo, mas se a gente for falar a palavra mesmo é hot em inglês, né, tipo, gostoso, né, mas enfim, o H.O.T era um quinteto de rapazes e a partir daí, então, da estreia do H.O.T, o K-pop ele começou a ser dominado mesmo por grupos de meninos e meninas centrados mais no público adolescente. O H.O.T ele é formado pela SM e ele se tornou uma grande influência aí no futuro das boy bands, né, as bandas masculinas que a gente tem. A partir daí que as agências de entretenimento começaram a desenvolver os próprios ali sistemas, né, que a gente comentou num dos episódios aí, acho que foi no segundo episódio, sobre o sistema de criação de estrelas que eles tinham e que levou à estreia de vários outros grupos aí de ídolos de K-pop da primeira geração. Só que aí rolou uma recessão, né, no final da década de 90. E aí, de certa forma, tem aquele ditado lá, né, que quando a água bate na bunda, a gente inova, né, a gente consegue trabalhar, fazer algumas coisas. Então, quando a galera viu que realmente não estava sendo suficiente só atingir o mercado interno por causa dessa recessão, os caras começaram a se esforçar para procurar oportunidades em mercados estrangeiros, por exemplo, China, Japão, enfim, outros mercados ali asiáticos. E aí, logo um ano depois, né, de a economia coreana ela ter sido atingida pela crise financeira que rolou na Ásia no ano de 97, o grupo do H.O.T ele já teve ali um primeiro álbum chinês. Olha só, então como os caras aproveitaram a oportunidade ali para abocanhar mercado internacional, que nesse caso foi na China. Então, o H.O.T ele conseguiu sobreviver na indústria musical mesmo com essa indústria em queda. Conseguiram ali digitalizar a música deles, cortejando um público chinês, e aí os caras conseguiram ir pra frente. Enquanto isso, enquanto a música pop coreana, igual a gente tá falando, estamos falando da mainstream, né, aquela que realmente fazia sucesso, enquanto ela tava passando por diversas mudanças, desenvolvimento da qualidade, da quantidade, teve outros
elementos aí, outros gêneros, na verdade, musicais, que começaram a florescer mais na Coreia. A gente tem, por exemplo, a música indie, teve surgimento de clube de rock, teve um clube chamado Hongdae Drug, que tinha o acrônimo de DGBD. Ele acabou desempenhando também um papel crucial na promoção da música indie. Então a gente teve algumas bandas indies que se apresentaram aí nesse clube, e a partir desse primeiro clube, que foi incentivando assim esses novos estilos musicais, outros clubes ali dentro da Coreia foram crescendo também, com músicas ao vivo, com uma gama diversificada de bandas que tocavam punk, tocavam hard rock, tocavam heavy metal, blues, rock alternativo, techno, e diversas outras coisas. Eu acho que a parte negativa, assim, que talvez o mercado coreano não tenha se preparado, né, para esses grupos que surgiram em meados da década de 90, eu acho que eles não pensaram em como manter o público a longo prazo, sabe? Então, o que aconteceu foi que poucos anos depois, esses grupos aí que surgiram na década de 90, eles pararam de se apresentar juntos. Então, teve ali, no começo dos anos 2000, né, anos 2000, anos 2001, 2002, vários desses grupos de K-pop da primeira geração acabaram se separando, inclusive o H.O.T. no ano de 2001. E assim, se eles não anunciaram separação, acabaram simplesmente naquele a maldição do hiato eterno, sabe? Entraram em hiato e nunca mais deram as caras pro público, né? Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Teve também o lance que eles foram envelhecendo. Envelhecer, a gente sabe que sempre é um fator, né, que conta muito aí pra aposentadoria dos grupos musicais num todo, né? Não só grupo de K-pop, mas qualquer tipo de banda, né? Eu acho que com exceção de banda de rock, porque banda de rock, os caras estão lá com 70 anos capengando, fazendo show ainda. Os caras são porreta. Mas enfim, a verdade é que assim, essa galera, eles acabaram não possuindo estratégias para manter a competitividade no mercado pop. Então eles tinham muito talento, tinha borogodó, mas não tinha aquela estratégia de longo prazo para se manter ali nas paradas principais por um período prolongado de tempo. Por conta de que esses grupos aí, eles foram desenvolvidos quase que exclusivamente por agências de entretenimento, eles não tiveram muita chance de desenvolver um estilo próprio. Eles tinham habilidade, tinha talento musical, eles tinham tudo isso, mas não foi suficiente. Essa é uma daquelas histórias que talento não é suficiente para manter o negócio. Muito por conta disso, de eles não poderem exercer as suas habilidades, né, os seus estilos próprios, eles acabaram aí morrendo com o passar do tempo. E embora, por exemplo, a gente comentou aqui bastante do H.O.T., eles tiveram sucesso estrangeiro, a popularidade deles também não durou a longo prazo devido a fatores externos que a galera não previu. Uma delas era a pirataria desenfreada que a gente tinha de CDs, tinha também as políticas de proteção cultural ali por parte das autoridades chinesas, então nem lá realmente o sucesso deles durou. E foi exatamente por essa razão que as principais agências de entretenimento começaram então finalmente a definir estratégias melhores de longo prazo para alcançar os mercados estrangeiros. E isso incluiu também algumas coisas que a gente já comentou no segundo episódio novamente. Se você não ouviu, eu recomendo que você ouça, mas incluiu realmente, né, uma dessas estratégias, o estabelecimento de escritórios no exterior e esforços de localização destinados a adaptar melhor os artistas coreanos aos gostos dos jovens de todo o mundo. Isso é estratégia. Isso realmente é uma estratégia que é muito boa e que dura e continua sendo desenvolvida até hoje. Fazendo um parêntese aqui, né, embora a popularidade dos grupos ela tenha diminuído um pouco no início de 2000, a gente teve a chegada da cantora Boa, que ela fez a sua estreia e acabou aí nessa época se tornando, por exemplo, uma sensação no Japão. E em 2002 ela inclusive conseguiu o feito de liderar a parada de singles da Oricon no Japão. Isso foi só 2 anos depois, apenas 2 anos depois que ela tinha feito o seu debut na Coreia. Embora muitos músicos pop coreanos eles tenham expandido o alcance deles para o mercado pop japonês, nenhum até aquela época
época tinha alcançado essa marca de primeiro lugar, né, nos charts ali japoneses, e a Poa foi a primeira, então isso foi visto como algo realmente revolucionário. E assim, antes da estreia da Poa, ela já estava recebendo treinamento personalizado para atingir o mercado japonês, nesse caso. Então a agência dela teve essa inteligência de explorar bem as habilidades dela. Ela já começou ali a aprender um japonês, os caras conseguiram estudar o mercado, tudo para fazer com que ela realmente explodisse na época. E ela conseguiu um contrato muito bom com uma grande gravadora. Tudo isso contribuiu muito para ela promover o K-pop na indústria japonesa. A estreia dela no Japão com a música Listen to My Heart, né, Ouça o Meu Coração, vendeu 1,3 milhão de cópias, isso em 2002. E o álbum seguinte dela vendeu o mesmo número em 2003, e o terceiro álbum vendeu 1,4 milhão de cópias em 2004. Cara, é muita coisa, tipo, muita coisa. Então ela fez um sucesso estrondoso realmente no início dos anos 2000 ali, como dizia aí, a nossa pioneira do K-pop, a Laymar, que ela realmente fez um sucesso estrondoso fora ali da Coreia. E ela até acabou sendo homenageada, né, com um Golden Disc Award lá do Japão, uma premiação lá importante do Japão. E aí, desde os meados dos anos 2000, a gente não teve só artistas solos como a Poa, surgiu muitos grupos, boy bands, girl bands. Dos anos 2000 a gente tá falando da segunda geração do K-pop, e os caras mantiveram esse legado da Poa e de alguns outros artistas, conseguindo atrair fortemente o público asiático. E aí a gente tem grupos que surgiram na segunda geração que a galera fala e ama e gosta até hoje, como por exemplo o Big Bang, que é da YG. A gente tem o Wonder Girls, Girls' Generation, 21, FX, né, e por aí vai. A gente não vai falar sobre eles exatamente agora, mas só para mostrar que a partir da segunda geração do K-pop, a fórmula de estratégia a longo prazo começou a fazer efeito e o K-pop começou a ser trazido para o mundo todo. Saiu da Ásia e começou a atingir aí Europa, América, África, Oceania, enfim. Bom, se a gente tivesse que falar qual que é a diferença entre os ídolos atuais que a gente tem e a galera que começou ali no meado dos anos 90, que é a galera de primeira geração, e a galera dos anos 2000, que é a galera de segunda geração, a gente poderia citar aqui as capacidades individuais de cada um dos membros dos grupos. Os membros individuais, eles conseguiram mostrar e fazer da própria personalidade que eles têm uma potência. Eles conseguiram fazer aquilo ser atraente para o público. Hoje as empresas lançam não apenas as músicas dos idols em grupos, eles também lançam músicas solos deles, para que eles realmente tenham um público que se apaixone por eles pela sua personalidade, pela sua singularidade. Então a gente tem, por exemplo, Twice. As meninas agora estão lançando os álbuns solos delas, as meninas do Blackpink, os meninos do BTS, e isso não tinha naquela época. Então isso é um grande diferencial que a gente tem hoje, e a galera consegue valorizar a individualidade de cada um. E além aí de adicionar mais artistas talentosos, outra estratégia para ajudar os grupos, né, de idols a alcançar públicos estrangeiros de forma mais eficaz, foi a inclusão de membros de outros países, que é aí uma tendência que veio para ficar realmente no K-pop. Então a gente tem a Lisa do Blackpink, que é tailandesa. A gente tem a Rosé, que também é do Blackpink, que ela é coreana, né, porque os pais são coreanos, mas ela nasceu na Nova Zelândia e foi criada na Austrália, então ela cresceu até a adolescência e quase até o final da adolescência morando na Austrália. A gente tem a Shuhwa e a Ugi, das meninas do Idol. Elas também não são coreanas, uma é de Taiwan, a outra é de algum lugar ali que pertence à China, né? E a gente tem as meninas do Twice, que são japonesas, que é a Mina, a Momo e a Sana. Então isso também estava presente no pessoal de segunda geração, que era, por exemplo, taiwanês, americano, chinês,
canadense, a gente tem idols aí que também são canadenses, japoneses. Várias empresas fazem audições hoje em dia em diversos países para conseguir essa diversidade, e isso também colabora para com que o grupo faça sucesso em diversos países e não apenas na Coreia. E isso representa também um aspecto multicultural de cada grupo. Enfim, eu acho que é basicamente isso, gente. A gente encerra essa série vendo o quanto o K-pop cresceu durante aí mais de 60 anos de história, com muitos desafios ainda pela frente, mas com uma expansão muito grande ainda pela Europa, América do Sul, América do Norte, África, enfim, todos os lugares aí do planeta. Eu espero que vocês tenham gostado desses episódios, que assim, deu bastante trabalho pra fazer, mas que também foi muito bom, muito divertido. Eu pude aprender bastante também, que eu não conhecia muito, né, a própria história. Se vocês tiverem algo pra acrescentar ou alguma curiosidade que eu fiquei sem falar para um próximo episódio, mandem aí mensagens ou pelo Twitter, pelo Instagram, mandem e-mail, a forma que vocês preferirem, mas contem aí pra mim o que vocês acharam dessa série de episódios. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E a partir do próximo episódio a gente já vai mudar um pouquinho de assunto, né, mudar um pouquinho de ares, e acho que é isso, pessoal. Continuem curtindo o Kimchi com Farofa, nos sigam nas redes sociais, sigam a gente no Spotify, nos outros tocadores, e um beijo pra todo mundo e até a semana que vem.